Flamengo e Vasco se enfrentam logo mais no Maracanã para fazer um jogo perigoso no meio de dois jogos muito perigosos. O Flamengo acaba de passar pelo Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil e não tem tempo para comemorar. Na quinta-feira tem o Racing no jogo mais importante da temporada até aqui. Entre esses dois jogos, o maior rival, que não ganha há 7 partidas. Pressão pela vitória tem bastante, mas também tem a pressão física que a carga da temporada em alguns jogadores pode afetar. O que fazer, Sampaoli? Vem aqui que eu me proponho a te ajudar. Então, se inscreve no canal, deixa o teu like, bora falar sobre tática. Sem tatiquez. Flamengo e Vasco se enfrentam logo mais no Maracanã e você deixa o like nesse vídeo para acompanhar quais são os perigos que o Vasco pode oferecer e qual time o Flamengo deve levar a campo logo mais no Maracanã e como que devem se dispor taticamente ali no gramado. Eu queria te lembrar que se você quiser escutar meus comentários táticos nessa partida e em todas as outras da temporada do Flamengo, você pode. Basta você se tornar membro deste canal e acessar o canal exclusivo para os membros que tem no WhatsApp. Lá eu tenho chat com a galera e canal para eu fazer a transmissão tática de todos os jogos. Na TV, os comentaristas, por melhores que sejam, ficam limitados pela pauta e não podem entrar muito na parte tática. Lá no canal, a gente praticamente só fala de tática e deixa você a par de cada mini detalhe. É bem legal, o pessoal que está lá curte bastante. Eles também têm chat comigo e a gente discute até pautas para o canal, sugerem pautas, é muito legal. Eu te convido para fazer parte disso, clicando no link na descrição desse vídeo. Indo para o jogo, o Vasco, como eu já falei, nos últimos 7 jogos tem 3 empates e 4 derrotas. O Vasco pode não parecer, mas ele é o segundo time mais jovem da competição. A média de idade do Vasco é menos de 25 anos. O Flamengo, que muitos dizem estar envelhecido, não leva essa velhice toda para campo. O Flamengo é o 6º time mais jovem também do campeonato em aproveitamento. Só perde para, na ordem, Red Bull, Vasco, Santos, Bragantino e Bahia. Ou seja, entre os times competitivos que brigam por título, o Flamengo é o mais jovem. Com relação ao desempenho do Vasco, a gente pode olhar alguns indicadores que deixam muito claro, mais ainda do que a gente já falou em tantas análises que fez sobre o Vasco nesse ano, já que os times já se enfrentaram 3 vezes, né, até essa partida. A gente pode falar que é um time que troca poucos passes e que faz um jogo muito de corredor. É o time de um jogo mais direto, que não faz questão nesse momento de ter a posse de bola. Faz um jogo reativo num 4-3-3, basicamente. O Vasco é o segundo time com menor taxa de passes por minuto. Fica na frente só do América Mineiro. Ele é o 3º time que mais cruza bolas no Campeonato Brasileiro. E, assim, com relação aos gols que o Vasco faz, é um dos times que menos faz gols e é um dos times que menos produz também para que esses gols sejam feitos. É o 4º time com menor número de gols esperados, só à frente de Curitiba, Cuiabá e Goiás. Em termos de gols sofridos, apesar do Vasco ter um bom goleiro, pelo menos nos jogos contra o Flamengo, o Léo Jardim foi muito bem, o Vasco tem sofrido mais gols do que deveria, né? O XGA, ou seja, os gols esperados do adversário do Vasco, é 10,3. Só que o Vasco sofreu 13 gols. Isso é uma característica clara de times que vivem má fase. E esse é o caso do Vasco, que vive uma péssima fase, acaba concedendo mais aos adversários do que deveria. A escalação provável do Vasco tem o Léo Jardim, goleiro, o Pumita, que tinha sido barrado, foi convocado pelo Bielsa e volta para a lateral direita, Capasso, Léo Pelé e Piton. E aí, um dos problemas do Vasco, né? O Vasco cedeu
ainda está voltando, né? Cedeu o Andrei Santos para a seleção brasileira. O Barbieri e a torcida ainda não confiam no garoto Rodrigo, que foi quem jogou contra o Flamengo no estadual, e quem tem jogado como primeiro volante é o Jair. O Jair, ao longo do ano, vinha jogando mais como meia mais avançado do time. E ali, naquela função, ele já trazia problemas defensivos. Mais preso, ele talvez faça ainda mais problemas defensivos. Especialmente se a gente for olhar que Galarza ele faz um médio ali pelo lado esquerdo e é um jogador mais ofensivo, assim como o Carabarral, que veio do Santos, que deve ter seu primeiro jogo como titular. Na frente tem uma dúvida: Figueiredo ou Alex Teixeira? O Peck, que é o cara do time nessa temporada, vai jogar pelo lado direito e a gente vai falar muito sobre ele. E o Pedro Raul volta de suspensão na frente. No papel não é um time muito ruim, mas tem claros problemas de formação de elenco. Isso não é exclusividade do Flamengo, pelo visto. Tem em todos os níveis aí do campeonato. A gente vai falar sobre a figura do Peck, que é o destaque do time. E sobre isso a gente pode entender o que precisa ser feito ou o que o Sampaoli pode querer fazer mediante os movimentos aparentes aí de escalação prévia. O Peck, ele tem obrigação de seguir o lateral ou quem quer que ataque pelo lado do campo adversário. Ele faz uma perseguição maior do que o Alex Teixeira quando joga, então se jogar o Alex Teixeira é mais certeza do Peck fazer esse trabalho, mas de todo modo, como é o Jair esse cara e o Carabarral que joga do lado, ele vai ter que fazer de qualquer jeito. E aí o Flamengo tem uma decisão: se coloca esse jogador para atacar o espaço às costas do Peck, ou se aproveita esse cara mais abaixo para fazer o Peck praticamente compor a defesa do Vasco, como uma linha de 5. Eu, como curto um jogo mais de imposição e o Flamengo deve ter o Pedro de titular, acho essa opção mais adequada. E aí, pensando nessa opção, eu penso que a escalação que pode ir a campo, e talvez aqui eu colocaria com uma ou outra troca, seria Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar e Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Gabigol terminou mancando o jogo contra o Fluminense. Léo Pereira vem jogando lesionado, saindo por lesão todos os jogos. O Ayrton Lucas ali acaba que não tem muito reserva para o que ele faz, apesar de o Felipe Luiz poder jogar ali, só que existe a questão da entrevista, e desde então não entrou mais, então não sabemos se irá entrar. E o Wesley, nessa partida, é mais necessário do que em outras, então dá para entender a não saída dele. E aí, esse time atacaria como? Da forma como sempre ataca, os dois triângulos, né? O Arrasca mais solto no campo de ataque, assim como jogou contra o Fluminense, mas o Cebolinha fazendo essa amplitude mais fixo ali, mais posicional ali, o Ayrton atacando esse espaço, como ele vem jogando desde que o Sampaoli chegou, na maioria das vezes, embora não tenha começado assim contra o Fluminense, mas tem sido assim o desempenho dele pelo time. Com relação a Maia e Gerson, pode ser, os dois vão ficar alternando bastante, dependendo do lado. O próprio Pulgar entra nesse rodízio, mas o Gerson tem jogado os últimos 2 jogos mais pela direita, né, e o Maia mais pela esquerda. Maia que fez um baita jogo, o melhor jogo dele na temporada contra o Fluminense, que foi um jogo que o time não teve a bola e aí ele pôde utilizar a sua melhor característica, né, que é essa questão de desarme, essa doação que ele dá ao time, essa raça, e isso ele realmente foi muito bem. Contra o Vasco deve ser o oposto, o que talvez desse espaço para a utilização do Vitor Hugo, por exemplo, e ele ficaria esperando ou pouparia até o próprio Pulgar e recuaria ele em campo. Vamos ver o que o Sampaoli vai fazer. Então, o efeito disso aí seria o quê? A gente viu contra o Fluminense esse time, né? Então o Pulgar ele fica mais preso, ele ajuda tanto na saída quando o time está numa fase mais avançada, como fica ali mais posicionado para cobrir bolas perdidas por Gerson ou por Thiago Maia, ali por esses dois médios. E aí os alas ou pontas ou extremos com a bola, o Wesley e Ayrton Lucas com os dois atacantes lado a lado. Para esse jogo, imagino que aconteça uma postura mais avançada e posicionada do cara que joga pelo lado esquerdo.
Ou seja, menos vontade de atacar o espaço, mais vontade de ocupar o espaço antes de ser atacado, tanto por Wesley quanto por Everton, Cebolinha. Tendo esses médios um trabalho um pouco mais recuado, um pouco mais na base das jogadas e mantendo a postura de Arrascaeta e Pedro. Pensando em PEC, como é que isso aconteceria? O PEC, numa função, se o Flamengo optasse por atacar o espaço, ele acabaria jogando um pouco mais avançado. E é por isso que eu colocaria um cara mais posicionado, porque assim o PEC acabaria jogando mais recuado, melhor jogador do adversário, jogando mais recuado, compondo uma linha defensiva, deixando o time adversário sem a saída do seu jogador, com mais capacidade de 1 contra 1, e com esse jogo de imposição, ajudando esse cara aqui, o Pedro, e também o próprio Arrascaeta, que pode buscar o Pedro em tabelas e pode aproveitar a frente da área, que quando o Pedro joga, costuma a frente da área ser um lugar fértil para finalizações dali. Deu para entender, galera? Eu queria lembrar você do like, que você não deixou o like ainda, que eu sei, eu me lembro que você não deixou o like, eu vi que você não deixou. E lembrar você que membros do canal escutam os meus comentários táticos durante os jogos. Então, se você puder e quiser, e também quiser contribuir com o meu trabalho, tem vários valores lá diferentes que você pode dar, mas a partir de R$5 você pode se tornar membro e todos têm os mesmos benefícios. Então aproveita lá, contribui com o meu trabalho e vamos ver esse jogo juntos aí, comentar essa parada lado a lado, tá bom? Fui!